paz do Senhor. Amém? Agora sim, né? É uma alegria para a gente, para todos nós, para minha casa, mais um domingo, estarmos aqui na casa de Deus. E que todos vocês sintam a presença de Deus aqui. Na primeira música que nós cantamos, fala: Senhor, te quero, né? Quero ouvir tua voz, quero ver tua face. Senhor, te quero mais. Mas será que nós estamos querendo tanto assim a Deus, mesmo ver a face de Deus? Ou melhor, será que nós estamos fazendo o suficiente para encontrar com esse Deus, para ver a face dele, né? Hoje é um dia que nós cristãos, né, escolhemos para louvar a Deus, para bendizer o nome dele. É o sábado nosso, é o nosso descanso. Descanso, Deus fez o mundo em 6 dias e no último ele descansou, né? Alguns dizem que é o sábado, que é o dia de dedicar a Deus. Para nós é o domingo, mas sábado significa descanso. Então nós escolhemos o domingo para ser o 7º dia, né? O 7º dia, né? Para que possamos louvar a Deus logo de manhã. E eu queria que vocês ficassem de pé agora, um pouquinho só. Nós vamos cantar mais uma música que tem a ver com o tema. Eu queria que você abraçasse a sua família, a pessoa que está do seu lado. Que essa música fala assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Quantos de nós não pensamos um dia em olhar para trás e desistir? Aí ele fala: mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos quem? O nome de Jesus. Então fecha os teus olhos agora, busca a presença de Deus, esqueça o mundo lá fora, esqueça o que você vai fazer depois, e pense e cante essa música no seu coração. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ore com o seu irmão agora e peça que não desistamos dessa caminhada, mas clamemos o nome de Jesus. Ore por ele e peça para ele orar por você. Nós precisamos orar mais. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, que embora possa haver momentos que nós queremos olhar para trás, que queremos, ó Pai, ver somente as dificuldades e não vemos mais saída, que nesse momento, Deus, o Senhor possa dar uma luz, um entendimento, uma clareza, um escape, uma saída. Oh Pai, que o Senhor é esse Deus, é o Deus que abre as portas, é o Deus que, quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos atende. Quando nós obedecemos a tua palavra, o Senhor está sempre pronto a perdoar. Um coração contrito, um coração que queira mudar o seu rumo, que está arrependido.
Pai, em nome de Jesus, abençoa a sua igreja nessa manhã, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, nessa manhã, abençoa suas famílias, ó Pai, abençoa nossa casa, nossos filhos, ó Pai, todos os nossos entes queridos. Nós pedimos agora o sangue de Jesus sobre nós e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Tem alguém que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, está aqui nessa manhã? Algum visitante? Não? Maravilha. Tem. Estava estranhando, sempre tem um pelo menos, né? Nós queremos te dizer que você é bem-vinda, tá? E que eu tenho um amigo meu que fala assim: se gostou, volta de novo. Se não gostou, ou se não gostar, vem de novo e traz alguém, que de repente esse alguém goste. Então que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Que alguém possa cumprimentá-la aí, né? Foi convidada da Geralda? Dá um abraço nela, as boas-vindas aqui na igreja. Queria chamar também as crianças que estão aqui de manhã para as salinhas. Está com pouca criança, mas deve ter alguma criança aí. Já foram? Já foram. Então tá bom, dá benção. Eu fiz questão de que entoássemos essa música agora, porque o que eu vou falar tem tudo a ver. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Você não tira do capítulo 14, porque nós vamos falar muito desse capítulo todo. Talvez em algum momento a gente vá citar outros versículos e vamos sair mas não desmarque, mantenha aí, porque nós vamos falar uma história, algo que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, mas que repercute até hoje. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela está acima do tempo, né? Por isso que a Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e que a palavra dele é a mesma que foi ontem, é a mesma hoje e será eternamente. Imaginou? E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que as palavras ditas lá no Êxodo, nós vamos falar de um livro, né? Um dos começos da história. E como que essa palavra permanece até hoje, e como que ela serve para nós até hoje, e como o que nós vivemos é incrivelmente coincidente com o que aconteceu há muitos mil anos atrás, né? E a história do povo hebreu, do povo de Israel, que estava cativo no Egito. E aí tem a história dos 10 mandamentos. Todo mundo já viu aquele filme, né? Os 10 mandamentos. Mostra a história do povo hebreu que cresceu muito, e eles ficaram preocupados, acabou sendo escravo, né, no Egito. Deus levantou um homem, que foi Moisés, para tirar esse povo do Egito. E então esse povo saiu do Egito. E depois que houveram aquelas pragas, né, que Deus amoleceu o coração de Faraó, e que ele permitiu que o povo fosse embora. Aquele povo que teve cativo muitos anos, aquele povo foi embora. E você imagina, saindo de um lugar onde eles estavam acostumados a serem escravos, mas tinham de tudo, mas eles perderam a identidade, eles já não sabiam mais como agir com a liberdade. Mas saíram, eram quase 2 milhões de pessoas. É muita gente. Imaginar que Uberlândia tem quantos mil habitantes? 750, 800 mil habitantes. Então era 2 Uberlândias e meia aproximadamente. Imagina como que não era transportar esse povo todo, né? Sair do Egito, caminhar com suas mudanças, com suas roupas, seus cavalos, filhos, e organizar esse povo todo. E eles conquistaram essa liberdade e saíram. Mas a palavra de Deus diz
que chegou um momento que eles se depararam com uma situação inusitada até aquele momento, que eles não tinham vivido ainda aquela situação. Qual era? Chegaram de frente do Mar Vermelho. Interessante que eu estava meditando na palavra, e que Deus muitas vezes Ele manda você fazer alguma coisa, como a gente já viu alguns exemplos, que Deus manda fazer, e nem sempre Ele dá as alternativas todas no primeiro momento. Ele manda você fazer, você tem que ir, meio que às cegas, mas você vai na fé, e é na fé que a gente agrada a Deus. Ouvir a voz de Deus: não faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, vá por esse caminho. Esse caminho, ele é mais estreito, mas esse é o caminho que leva à salvação. E obedecer a voz de Deus, nem sempre, quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, terra da sua parentela e tal, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não tinha mostrado nem ainda, ele apenas teve que sair. E você imagina o que é isso? Se Deus falasse hoje: sai de Uberlândia e vai para algum lugar que eu ainda vou te mostrar. E você não sabe nem se você vai comprar passagem para onde. Naquele tempo ele pegava o cavalo, seguia a carruagem, ia para algum lugar. Hoje você não tem nem alternativa disso, você tem que escolher um lugar e ver, talvez, se for assim. É para ir para a França, como um projeto do irmão Silas apresentou. Tem muita gente que ficou impactada, comovida, querendo ir, mas tem um pouco de receio, um pouco de medo. Será que eu devo ir? Será que é bom para mim? Mas se Deus falar vai, Ele vai dar as alternativas e vai dar a saída. Só que você tem que dar um passo de fé. E Deus não falou para Moisés: vá que eu vou. Você vai chegar assim, você vai caminhar no deserto, vai chegar aqui, tem um rio, está vendo o mapa aqui? Tem um rio, tem um Mar Vermelho, ali vai acontecer um problema, mas eu vou fazer isso e isso, aquilo. Deus só falou: vá, tenha fé. E ele foi, mas ele deparou com uma situação que o povo nem esperava, O Mar Vermelho fechado, não tinha ponte. A palavra de Deus diz que o faraó se arrependeu do que fez e passou a perseguir o povo para recuperar de novo. Aí o povo olha para frente, aquele mar, olha para os lados, as montanhas, pedras, penhascos, olha para trás, o exército vindo para pegá-los. Então parece que não há mais saída. E essa palavra que nós vamos falar hoje: o que fazer quando parece não haver mais saída? E aí não é só um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema emocional, Pode não ser um problema, pode ser uma decisão, algo que você tinha uma expectativa muito grande que fosse acontecer e não aconteceu. E nós vamos ler aqui no capítulo 14. E antes disso, eu queria dizer uma coisa: nós, seres humanos, estamos limitados a três coisas que nós estamos limitados, ao tempo. Nós estamos limitados ao tempo. O segundo que passou aqui para trás eu não consigo recuperar mais, e eu não consigo viver o futuro também. Eu só vivo esse momento aqui. E às vezes as pessoas se preocupam muito com o passado, e o que Deus diz para a gente: não preocupa com o passado, que ele sirva de exemplo para você, como base para você viver bem o presente, e projetar o seu futuro, porque o seu tempo passado você não conserta mais, mas você pode fazer de experiência para que no presente você corrija-os e tenha um futuro intacto, Então, passado você perdeu oportunidades? Perdeu, já foi. Não adianta chorar mais e trazer tristeza e depressão, mas você tem vida ainda. E Deus, para Ele, se para nós temos limitações de tempo, de espaço, de circunstância, para Deus não tem. Então, quero te dizer uma coisa: Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer qualquer coisa para você, e o futuro seu, ele está intacto. Deus pode trabalhar, Deus pode fazer grandes coisas ainda na sua vida. Não importa se você é novo, se é jovem, se está na média idade, Deus faz as coisas no estalar de dedos.
Então diz a palavra de Deus, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Deus falou aos filhos de Israel: vá e acampem, e não retrocedam. Se acampe de frente, eles falam aqui, vá, não retrocedam, e se acampe de frente de Peró, entre Migdol e o mar, Aquele lugar era um lugar estranho. Como eu disse, as pessoas estavam acostumadas a viver bem, de uma certa forma, escravos, mas viviam assim, tinham que comer, tinham que beber, estava dentro de uma cidade, tinha infraestrutura. Eles não tinham liberdade, mas tinham infraestrutura. Saem quase 2 milhões de pessoas. Como coordenar isso tudo? E deserto é o lugar que eles foram. Eles saíram de um lugar para ir para o deserto. Aí você pensa, deserto, lugar estranho para eles, não era bom, não era o habitat deles, eles não estavam acostumados com aquele lugar, tinha insetos, cobras, escorpiões. Deserto é isso, muito frio à noite, de dia um calor insuportável, e esse lugar eles não estavam acostumados. E agora eles se veem diante desse lugar. No versículo 6, leia mais para frente agora, por favor. Ainda no 14, no versículo 6 fala assim, é o que eu já falei: e aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Estão acompanhando aí? Versículo 6 ao 7. Presta atenção para você vivendo a história e entendendo. Queria que todo mundo lesse. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Faraó percebeu que tinha perdido esse povo como escravo e queria de volta. Ele não sabe como que eu fiz isso. Vamos lá, pegou os melhores capitães deles, pegou o carro dele e mais 600 carros. Naquela época era um maior exército da terra. Você imagina ele pegar quando fala que pegou 600 carros, não significa 600 pessoas, que em cada carro poderia ir mais de uma pessoa. Um exército grande, poderoso, e foi para buscar o povo. O que a gente aprende aqui? O que a gente pode aprender? Que o inimigo das nossas almas é poderoso, e ele ataca a gente com o melhor que ele tem. Então não subestime esse inimigo. Graças a Deus que nós temos um Deus que é muito maior do que tudo isso. Só que nós precisamos estar com Deus, cobertos com o sangue de Jesus. Mas que Ele tem muito poder, tem sim. E muitas vezes as pessoas subestimam esse poder. Quando Satanás caiu para a terra, foi lançado para a terra, a palavra de Deus diz que 1/3 dos anjos vieram com ele. Então é um exército forte. E se nós não estivermos com Deus, não estivermos vivendo a palavra de Deus, a gente está sujeito a ser confrontado com esse exército. E ele vem com o melhor que ele tem. No versículo 10, não deixa fechada a sua Bíblia não. Êxodo, nós estávamos no 7. Olha a história, o que acontece. Versículo 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram
ao Senhor. O que eles tiveram? Medo, né? A palavra diz que quando o povo hebreu, o povo de Israel, viu aquele exército vindo, temeram muito. Mas teve uma coisa que eles fizeram, e isso acontece com a gente, quando a gente está diante de um temor, quando a gente está diante de uma situação dessa, difícil, sendo atacado, a gente às vezes tem medo, teme. Mas a palavra de Deus aqui diz que eles clamaram ao Senhor. Israel estava livre, né? Eles sempre foram escravos. E liberdade tem um preço. A liberdade tem um preço. O que é? Você decide. Você toma a decisão de vir aqui para a igreja ou não. Você decide vir no culto da manhã ou no culto da noite. Você decide ir numa igreja ou outra. Você decide servir a Deus ou não. A decisão é sua. Só que o Espírito Santo de Deus trabalha na mente da gente quando você dá liberdade para isso. E diante das dificuldades, a gente tem algumas escolhas. Eles poderiam se entregar, eles poderiam atacar, mas eles não estavam acostumados a isso. O que eles tiveram? Medo. Qual o medo que nós temos hoje? E nós estudamos no Casados para Sempre, no Veredas, né? Sábado passado nós tivemos um estudo, né? Um fim de semana aqui. Alguns casais que estão aqui hoje estavam nesse estudo. E uma das coisas que atinge muito as pessoas no casamento ou fora dele, mas falando com enfoque sobre o casamento, é o medo. E o medo muitas vezes faz a gente criar uma barreira, né? Quando você tem medo de alguma coisa, você não quer enfrentar alguma coisa, às vezes você se encolhe e faz uma barreira. Quando você não confia totalmente em alguém, você não fala os seus problemas para ele. Mas quando você confia, aí você se abre, você tira essa barreira e você se abre. Então eles tiveram medo, mas eles clamaram a Deus. E isso que a gente tem que fazer. Eu não sei se se tem alguém aqui que está enfrentando uma situação dessa, né? Diante de uma possibilidade de não ter saída para alguma situação. E infelizmente o que acontece na igreja hoje é que muitas vezes as pessoas preferem a lei do que a graça de Jesus. Você sabe o que é graça? Graça a gente aprendeu desde pequena. Favor e merecido, não é isso, Silas? Desde a presbiteriana, um tempo atrás. Graça é algo que você recebe de graça, mas mais do que isso, você recebe mesmo sem merecer. Mas eu já ouvi uma versão que fala que graça é um serviço que Deus prestou para que nós continuássemos a viver. É uma boa visão também, né? Uma boa palavra. Deus prestou o serviço porque fala que nós estávamos entregues à morte, porque por Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Pensa bem, em Deus nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. E tem uma outra passagem que fala que nós fomos extraviados. Já ouviram essa? Se nós estamos em Deus e só nele nós vivemos, movemos e existimos, em algum momento nós fomos extraviados de Deus, era para nós sumirmos do mapa, era para nós não existirmos. Se eu falo que esse iPad, esse tablet está apoiado nessa base, está na base, e se em algum momento eu falo que essa base some, foi extraviado, o que vai acontecer? Ela vai cair. Era para ter acontecido isso conosco. Está extraviado, na inexistência. Mas nós estamos aqui. Vocês estão aqui. Então aconteceu alguma coisa no mundo, no universo, alguma ação de Deus que fizesse com que nós estivéssemos aqui hoje vivos e não extraviados. E essa coisa que aconteceu é a graça de Deus, né?
É a misericórdia de Deus, que fala que é a razão de nós não sermos exterminados, fulminados. A graça de Deus. Deus providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e através da morte de Jesus, nós fomos de novo resgatados, nós fomos de novo libertos. Jesus é a ponte. Deus criou uma alternativa, e quando Jesus enfrentou a morte, né, e venceu a morte, nós tivemos vida. Interessante, né? Alguém teve que morrer para que eu e você pudéssemos viver. E infelizmente as pessoas hoje às vezes preferem mais a lei, mais o legalismo do que a graça. As pessoas parecem que gostam de ser manipulados, preferem não tomar decisões sozinhos. Muitas vezes preferem ouvir 1, 2, 3, quando a gente tinha que ouvir a Deus. Mas elas preferem ser manipuladas. E como aqui, graças a Deus, não acontece isso. Mas eu já vi e vivi em outras igrejas, muito, o pastor manipular a sua igreja, tanto para recolher dinheiro, quanto para fazer com que essas pessoas fiquem cativas, fiquem reféns, que não se insurjam contra a autoridade dele, e confundem e deturpam a palavra de Deus. E as pessoas parecem que gostam disso, porque também ficam presas a isso. A gente tem que viver debaixo da graça de Deus, ter relacionamento com os irmãos, respeitar o seu pastor, mas não ser manipulado por ninguém. A palavra de Deus é suficiente, e através da palavra de Deus a gente encontra as respostas. Continuando, quais são os desafios deles? Frente, o mar; lado, montanhas; atrás, exército. Aí você fala: Deus, não tenho mais saída? Não tenho mais saída para o meu emprego? Não tenho mais saída para o meu casamento? Será que não tenho mais saída para minhas finanças? Eu já vivi alguns anos atrás uma situação parecida, trabalhando, empregado, mas me sentindo um morto-vivo. Eu achava que o dia seguinte era meu último dia, porque estava com dívidas, com o nome cheio de restrições, trabalhando numa instituição que eu não poderia ter nenhuma restrição, eu devia ter umas 10. Havia comentado com o meu superior sobre isso, e eu resolvi esperar em Deus. E eu fiquei quase um ano numa situação dessa assim. Esperar, não, agora não tem jeito. Não, agora é o meu fim. Não, além de perder o emprego, ainda vou ser envergonhado, ainda vou ser marcado. O Júlio é isso, o Júlio é aquilo. E pior, havia dias que eu não tinha tipo assim, acabou a farinha, acabou o trigo, não tinha o que fazer no dia seguinte. Falei: bom, se não tem mais o que fazer, acabou mesmo, agora acabou, não tem jeito. E a gente clamava, orava. Interessante que Deus nunca nos deixou faltar nada nesse período. Nada. Nunca nos deixou passar alguma necessidade. Sempre tinha um escape, sempre tinha uma saída. E foi até que um dia, né, as coisas acontecem rapidamente. Deus faz. E tem dias que a gente pensa, como foi a música, pensa em olhar para trás, pensa em desistir, e fica pensando: como será, meu Deus, como que vai acontecer? Será que é isso? Será que é aquilo? E a gente começa a ficar muito ansioso. Mas tudo isso acontece para que Deus trabalhe em nós. A ansiedade, o medo, o orgulho, uma série de coisas que Deus faz. E Deus vai cuidando do seu povo, e a gente vai se tornando pessoas melhores, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, porque a gente vai cedendo, né, a voz do Espírito Santo de Deus. O que fazer? Versículo 13 começa a resposta. Vamos lá no versículo 13. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento
do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais os tornareis a ver. Não temas, ficais quieto, fica quieto. O medo não pode nos dominar. A questão não é o medo. Eu também tenho medo. Todos nós temos medos, né? Mas o problema é quando o medo te domina e neutraliza a ação de Deus e a sua ação. Quando você tem muito medo, você fica neutralizado, você sai do seu foco, você sai do seu rumo, você se perde. Eu fui quinta-feira eu fui a São Paulo, eu e mais 3 colegas, e foi uma situação assim, que a gente foi defender a nossa carteira de crédito, que de uma forma geral não está muito boa, não estamos conseguindo fazer os negócios que deveríamos fazer, mas parece que o mercado todo está muito ruim. Não sei quem trabalha com vendas aqui, né? Quem trabalha que recebe comissão de vendas, mas as vendas estão caindo muito, e eu não sou um vendedor assim, um vendedor, mas de certa forma sou, porque eu vendo crédito. Então eu tenho que arrumar clientes que tomem dinheiro. Então eu sou um vendedor. E só que não está fácil achar esses clientes. Então quando você acha alguém que queira, o banco não quer. Quando você acha o cara que quer, aliás, quando o banco quer fazer, aí a pessoa fica, não, mas a política e tal, o que vai ser? Vou esperar mais um pouco. E aí espera mais um pouco. Então nós estamos nesse momento. Não é que está faltando dinheiro nos bancos, é que não tem mais para quem emprestar. O pessoal já está muito endividado. E a gente foi para essa reunião em São Paulo para ser cobrado, e a gente esperava que ia ser muito massacrado, eu e mais 3, e acabamos ficando até a noite lá, para sair de lá correndo, assim, um horário bem apertado. E um dos amigos meus, quando mostrou a tela, mostra a tela da sua produção, quem é o Leandro, aí põe a tela dele lá. O que você fez, quantos produtos, quantos você abriu, por que não fez? Esse cliente não toma crédito há tantos meses, por que você não trabalhou, por que você não foi lá, abre a vida do gerente lá. E esse meu amigo, se foi o primeiro da turma a ser chamado, e todo mundo junto, não é sozinho não, uma bancada assim, recursos humanos, diretor, superintendente, gerente geral, vice-presidente, os seus colegas, tudo junto, sendo exposto, tá? Aí ele ficou com tanto assim, medos, esse meu amigo, ele começou a ficar vermelho, começou a gaguejar, coitado, ele se perdeu. E aí, depois que ele acalmou, começou a entrar no eixo de novo. Então o que eu quero dizer? O medo neutraliza a gente, o medo faz a gente esquecer daquilo que você sabe, né? O aluno que estuda para fazer uma faculdade, chega na hora, ele tem medo, ele fica preocupado, ele esquece aquilo que ele estudou uma vida inteira, esquece ali na hora. Então, o que Deus recomendou a Moisés? Falou, não temais. E a gente fala nesta manhã, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que eu vou te dar hoje. Deus é presente, socorro na angústia. Esse é versículo bíblico. A parte B do versículo 13 fala, vede o livramento que Deus dará hoje. Em Hebreus 11 fala sobre fé, né? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então fé, ela começa com uma visão. Ela não aconteceu ainda no mundo físico, mas já aconteceu no mundo espiritual. Isso é fé. É você pedir a Deus que haja chuva, e está um sol terrível, não tem uma nuvem no céu. Aí você já pega aqui de dentro, você já sai com guarda-chuva, sabendo que vai chover. Isso é fé, né?
É uma comparação, mas é mais ou menos isso, né? É você enxergar lá na frente algo que ainda não se materializou, mas você já começa a acreditar. É um casamento que está ruim, mas você consegue ver o seu marido, a sua esposa firme, de joelhos, orando a Deus, firme na igreja com seus filhos. É essa visão. Numa empresa, é comum ver 3 valores da empresa, né? Ou 3 crenças da empresa: missão, visão e valores. Até eu estou dando aula sobre isso. Eu estou dando, terças e quarta-feira, estou dando aula no Pronatec. É um curso que o governo dá de graça, né, para quem tem acesso, um curso técnico. E eu estou dando aula lá na Unitri, às terças e quarta-feira. E eu estou falando justamente sobre isso agora. Uma coisa básica, mas o que é missão? Vem de missionário. O que a empresa prega, né? O que ela prega, o que ela vive. Visão é onde ela quer chegar. A empresa tem a visão dela lá no muro dela, e tem os valores, que são as crenças, a ética e tudo mais. Quando fala aqui, vede o livramento que eu vou te dar, está falando de visão. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer o livramento. Mas eles já tinham que enxergar esse livramento. É como você está perdido no alto mar e olha um farol lá de longe. Você começa a ter uma visão lá do que está lá na frente. Aí você vai com foco naquele objetivo, até chegar e ter a sua saída, né? Ou a sua chegada lá. Então, visão tem que ter fé. Tem um exemplo de uma pessoa que nos falou uma vez que o filho estava nas drogas e que não tinha mais, já tinha feito de tudo, e o filho sempre voltava para as drogas. Aí ela falou: não tem mais jeito, esse eu entrego para Deus. Quando você fala eu entrego para Deus, é porque a fé dela já foi naquilo, ela não acredita mais, né? Aqueles pais já não acreditavam mais, entregou para Deus. É uma maneira simplista, uma maneira até de dizer que não tem fé mais, não acredita mais. E às vezes a gente não fala isso, mas você fala nessa causa, só Deus na causa, né? E é verdade, de uma certa forma. Mas a Bíblia fala que pela fé Deus vai abrir a porta que você precisa, viu? Deus vai abrir essa porta. Agora, além de ter essa visão, né, que começa aqui na sua mente, você tem que ter mais uma outra coisa. Continua no versículo 15 agora, e nós já estamos acabando. Nós estamos no 13. O 15 fala assim: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Desculpa, não, eu li errado. É o 15 mesmo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que marche. Primeiro, obedeça a direção de Deus, que Deus mandou fazer. Se Deus mandou marchar, marche. O Espírito Santo vai dar uma revelação, como sair da situação. Vá em frente. A questão, muitas vezes, a gente pede direção de Deus, e Deus dá a direção. Mas o problema não é Deus dar a direção. O problema é você querer seguir essa direção. É você querer abrir mão daquilo que precisa ser aberto. Então Deus dá a saída às vezes, Deus dá a direção, faça isso. Às vezes você não consegue seguir essa direção, ou não quer seguir a direção que Deus dá. Deus falou: marchem, diga ao povo que marche. O milagre não chega para a gente de mão beijada. Exemplo, lembra daquela mulher de fluxo de sangue que a Bíblia fala? Hemorragia constante há muitos anos. Foi fácil para ela chegar até Jesus? Diz que foi muito difícil.
Multidão, 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 aquela mulher desprezada, rejeitada, a pessoa não queria nem encostar nela, devia estar deitada, devia estar magra, devia estar anêmica, devia estar fraca, mas ela se esforçou, empurrava da multidão e clamava por Jesus, e clamava até chegar a Jesus Cristo. Não foi fácil, ela teve que fazer a parte dela, ela teve que marchar, ela teve que ir em frente, ela teve que lutar. A vitória não vem de mão beijada. Por isso Deus diz para você nesta manhã: marche, vá em frente, não desista, corra para o alvo, vá em frente. Marchar é com você, abrir o mar é com Deus. A sua parte é só marchar, é só ter fé, acreditar, ir em frente, ouvir a voz de Deus. Agora o milagre, o abrir do mar, é Ele que vai fazer, e você tem que crer nisso. Se você não marchar, o mar não abre. Se o povo ficasse parado lá olhando, Deus não ia fazer a parte dele. A hora que o povo resolveu ir, vendo o mar, nem podia até se afogar ali, e foi indo, e o mar foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo, e o povo passou. Você tem potencial, acredite. O que posso fazer nesse problema? Aí você tem que pensar assim: o que posso fazer nesse problema que não é a minha parte, que não é a capacidade humana que vai fazer? É só você e Deus que vai poder dizer isso. O que eu posso fazer, Deus? Eu já entendi. Eu devo sair para o lugar que o Senhor deu a direção. A hora que eu estou sem saída, eu clamo a Ti, eu oro a Ti, mas eu devo marchar, prosseguir em obediência, e Deus vai fazer a parte dele, né? Deus não põe o peixe fritinho para você comer lá na frigideira. Você vai ter que ir lá no rio, fazer aquela armadilhazinha, colocar a isca, jogar, esperar, ter paciência. Aí você ora, como foi naquela pesca maravilhosa. Não vinha peixe. Aí Jesus falou: não, joga para o outro lado. E de repente veio. Então, o que mostra? Que Deus faz milagres também. O milagre acontece, mas se você acreditar, se você ter fé. Se você não acreditar, ele não vai acontecer. Então, o povo acreditou e marchou. O mar vermelho se abriu e passou. O que mais? Verso 16. Nós estávamos no 15, né? Agora 16. E tu, levanta o teu bordão, falando para Moisés, né? Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A vara era o símbolo de autoridade. Moisés levantou a vara e o mar se abriu. E nós temos autoridade no nome de Jesus. Abra Lucas, não desmarque aí onde você está. Abra Lucas 10. Lucas 10. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. 10:17 até o 20, 17 até o 19. Diz assim: os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. 18. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Deus nos deu autoridade. Quando Jesus morreu e ressuscitou, apareceu para o povo. Antes de ele subir ao céu, ele falou assim: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder está com Jesus. Se eu tenho uma maçã aqui na minha mão,
Eu tenho uma maçã. Agora, se eu tenho todas as maçãs que está nesse cesto, significa que o outro cesto está vazio. Ou seja, quando ele fala todo o poder está comigo, nos céus e na terra, então com o inimigo não tem poder mais nenhum. E quando nós estamos ligados em Jesus, nós temos esse poder também, essa autoridade, no nome do Senhor, que está falando: eu dei poder e autoridade para vocês pisarem em cobras, escorpiões, expulsar os demônios. Então, nós temos poder em Jesus Cristo. E a vara, quando levantou para o Mar Vermelho, era o poder, era a autoridade. Quer dizer com isso que você é um filho de Deus, você é templo do Espírito Santo. Não fique encolhido, não fique tímido. Você é templo de Deus. Toque nesse mar de uma forma espiritual. Levante essa vara e declare a Deus. Peça a Deus. Peça com autoridade, com fé. Dentro do problema há um escape. Dentro do problema há uma saída. Deus não nos livra do problema às vezes, mas Deus nos livra no problema. É uma grande verdade, né? Fala: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando. Então Deus muitas vezes não nos livra do problema. Você vai passar por ele, mas tenha certeza que Ele vai te livrar no problema. Versículo, agora volta em Êxodo, tá? 17, 18. Êxodo 17, 18. Fala assim: eis que endureceu o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, dos seus carros e nos seus cavaleiros. O que estava acontecendo aqui, ó? 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. Para que o problema acontece? É para a gente ser humilhado quando a gente está no problema? Não. É para a gente ficar arrogante e orgulhoso depois que você saiu do problema e está na boa agora? Ganhou uma grande herança, ganhou um dinheiro, resolveu o seu problema, está de carrão novo. Deus te deu a saída. É para ficar orgulhoso? Arrogante? Não. Não é nem para ser humilhado e nem para ser orgulhoso. É para que Deus, Jesus, seja glorificado. E que as pessoas vejam que houve um grande livramento. As pessoas vão olhar assim: mas como? Como que esse cara saiu dessa situação? Como que as pessoas vão ficar maravilhadas? Mas como? Como que ele conseguiu isso ou aquilo? Como que deu certo para ele? Esse cara estava morto e fez Deus ele reviver. As pessoas vão dizer isso de nós. Já disseram algumas vezes, mas vão continuar dizendo e vendo que a gente tem algo diferente, que a gente tem a paz do Espírito Santo em nós. Quantas vezes eu já ouvi, a Giane já ouviu, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram: nossa, mas você tem algo diferente. Que paz é essa? Você tem um brilho diferente. Alguns dizem até energia. Não, você tem uma energia diferente. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus, né? Que está em nós e que habita em nós. E assim essas pessoas vão falar: nossa, eu quero esse Deus para mim, né? Por isso que Deus se glorifica, e a gente glorifica a Deus nessas situações. Abra em Isaías 42, 8. Vocês vão, já estamos terminando. Isaías 42, 8. Só para ratificar o que eu estou falando. Isaías 42, 8. Diz assim: todos acharam? Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem. A glória de Deus é de Deus, e só a Ele deve ser dada a honra,
e glória em nome de Jesus. Tudo isso aconteceu com o povo para que ele pudesse ser glorificado. Volta lá no versículo de Êxodo novamente. Falei para não tirar, se tirou, volta. Segundo livro da Bíblia, a gente já está fechando o estudo. Gênesis, Êxodo 14, versículo 19 e 20. Êxodo 14, 19 e 20. Diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite esse e aquele não puderam aproximar. Entenderam? Tinha uma nuvem que estava no meio entre o povo de Deus e o exército, né? No 19 fala assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e se pôs atrás dele. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ou seja, por maior que seja esse inimigo, por maior que seja a luta, entre o seu inimigo e você está Deus. Essa nuvem. O Salmo 91 fala muito sobre isso. Não precisa abrir não. Eu vou abrir aqui para relembrar vocês. A gente lê muito e às vezes a gente até tem muita gente que deixa ela aberta e acaba ficando meio banalizado. Mas o Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra. A sombra é a nuvem, que é Deus. Descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é como escudo e broquel. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. No versículo 27 e 28 lá do Êxodo, a última parte fala assim, que Israel passou pelo mar e saíram secos. Como pode isso? Será que o mar se abriu? Não ficou aquela lama de alguma forma? Mas o milagre de Deus foi tão intenso, foi tão forte, que eles passaram e saíram secos. O milagre de Deus é completo. Deus não faz nada pela metade. Deus começa uma obra e termina. E se Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. Tenha fé, prossiga, marche, obedeça, vá em frente. Ele quer te livrar, Ele quer te abençoar. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria pedir, fazer uma coisa diferente.